Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Caros irmãos, na profecia de Jonas, a leitura primeira que hoje nós ouvimos, é a segunda parte, quando Deus chama Jonas pela primeira vez, ele fica resistente, vai para um caminho distante do Senhor, mas o Senhor, podemos assim dizer, captura Jonas mais uma vez, usando a figura da baleia, e aí Jonas vai, uma segunda vez, ouvindo a ordem do Senhor, parte para cumprir a sua missão. Temeroso, com medo dos ninivitas. O povo de Nínive era um povo cruel, um povo temido, e Jonas tinha medo talvez de falecer, de morrer diante da pregação do povo, não aceitar a pregação de Jonas. Então Jonas faz a sua missão, cumpre a sua missão o mais rápido que pode. Aquilo talvez demoraria 3 dias para se fazer, Jonas faz em um único dia. Não pelo ardor missionário que Jonas tinha, mas impulsionado pelo próprio medo que imbuía o seu coração. Mas Jonas, mesmo relutando com esse medo, e tendo esse medo no coração, vai fazer a vontade do Senhor. E por incrível que pareça, Jonas vai, e o povo de Nínive aceita, acata a palavra de Deus que vem por meio de Jonas e se converte. O povo de Nínive, o povo pagão, o povo descrente de Deus, que vivia totalmente contrário à palavra do Senhor, vivia o contrário da leitura segunda de hoje. São Paulo nos exorta: aqueles que são casados vivem como se não fossem, aqueles que choram, que são felizes, como se não estivessem felizes, aqueles que compram, como se nada possuíssem. Mas o povo de Nínive vivia totalmente apegado às coisas materiais. Para eles, não existia uma vida após a morte, só existia a vida terrena. Então eles queriam usufruir o máximo possível, o máximo que pudessem, desta vida terrena. Então eram homens apegados, era um povo apegado aos bens que passam. Não tinham os olhos da eternidade, não tinham os olhos do céu, mas eram homens imbuídos, era um povo totalmente imbuído da realidade terrena, olhando somente para a realidade terrena, sem olhar para aquilo que não passa, para o eterno. Então o povo, olhando e ouvindo a pregação de Jonas, acredita na pregação de Jonas, veste saco, faz penitência, reconhece o seu pecado e busca a conversão, tem o seu coração totalmente transformado. Aqueles homens, aquele povo que tinha o coração fixado nos bens terrenos, agora fixa o seu coração em Deus, no eterno, que é a transformação, uma metanoia, totalmente, uma total transformação do coração. É a palavra metanoia. Muda o jeito de pensar, muda o jeito de falar, muda o jeito de viver, muda totalmente as suas ações. Aquele povo de Nínive que antes vivia somente para aquilo que passa, somente para a terra, agora vive com o coração, com o pensamento em Deus, a partir de uma transformação. Nós, caros irmãos, que nos intitulamos cristãos, muitas vezes somos somente um
as nossas ações, o nosso pensar está imbuídos pelos bens terrenos e queremos usufruir somente daquilo que passa, das coisas terrenas. Mas devemos ter o coração, a mente, os olhos na palavra de Deus, naquilo que não passa, no eterno, e vivermos esta vida tendo esta consciência de que tudo isso passará, inclusive a morte passará. A morte não é o fim, a morte é o fim para aqueles que vivem apegados a este mundo, a morte é o fim para aqueles que não têm os olhos do eterno, a morte é o fim para aqueles que apegados a este mundo veem o fechar-se desta vida, os olhos para esta vida, ver a respiração humana, o terminar, o final da respiração humana como o fim da vida. Mas nós que somos cristãos não enxergamos desta forma. A morte é a passagem para a vida verdadeira, para a vida futura, para a verdadeira vida. Estamos aqui nesta vida, neste mundo, neste certame, percorrendo o certame que nos é proposto, para cumprirmos a nossa missão, para anunciar ao outro a vida de Deus, para anunciar ao outro o Evangelho, para levar ao outro o Evangelho da salvação e proclamar as maravilhas do Senhor, como rezamos no Salmo responsorial. Mostrai-me ao Senhor os vossos caminhos, que vossa verdade me oriente e me conduza nesta vida, para que bem possamos caminhar o certame que nos é proposto, percorrendo a nossa missão, fazendo como Jonas, vivenciando a nossa missão, levando aos homens pagãos, descrentes, a palavra da verdade, a palavra da salvação. Mesmo que o nosso coração, que a nossa vida esteja temerosa diante da missão que o Senhor nos concede, e todos nós ficamos receosos diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós, devemos seguir em frente à nossa missão, com as nossas faculdades humanas, com medo, às vezes com medo do fracasso. Talvez ninguém irá me ouvir, irei fracassar na minha missão, mas devemos seguir anunciando a palavra de Deus, anunciando a palavra da salvação, anunciando a graça do Senhor a todos os povos. Devemos, caros irmãos, termos esta consciência de que esta é a nossa missão, é irmos ao mundo, anunciar a palavra de Deus, tendo um encontro pessoal com o Senhor, como Jonas assim teve, ir a outros povos, anunciar a salvação. E a salvação não é só para quem está ao meu lado, não é só para os meus familiares, não é só para os meus amigos. A palavra de Deus deixa isto muito claro. O povo de Nínive era um povo pagão, o povo de Israel era um povo eleito, e o povo de Israel estava fechado em si mesmo, com medo de uma outra invasão. Historicamente, a leitura primeira que hoje nós ouvimos está situada no contexto histórico após o retorno da Babilônia. Então o povo é liberto do cativeiro babilônico, volta para Israel e ali vive, se unindo, se fortificando, com medo de uma nova invasão, de se tornarem cativos, de se tornarem escravos. Então nenhum estrangeiro entrava em Israel e nenhum israelita saía de Israel. Então o povo estava fechado em si mesmo, dizendo: a salvação é somente para nós, os eleitos do Senhor, os libertos. A salvação é somente para o povo hebreu, para o povo israelita. E aí o Senhor escolhe exatamente o israelita, escolhe Jonas, para sair deste núcleo, desta panelinha, podemos assim dizer, fechada em si mesmo, dizendo: o amor de Deus é somente para nós, o amor de Deus pertence a nós, Deus nos ama e não ama outro povo. E aí o povo, Deus tira Jonas do meio deste povo, com este pensamento e fala: vai anunciar o amor de Deus a um povo pagão, vai anunciar o amor de Deus a um povo descrente, vai e anuncia o amor de Deus, a salvação, a um povo que não crê, a um povo cruel, vai e anuncia o amor de Deus a um povo que tem o coração fechado. E Jonas vai anunciar o amor de Deus a um povo descrente, a um povo com o coração fechado, a um povo cruel, a um povo que olha o outro sem misericórdia, a um povo conhecido por ser forte na guerra, na luta, pela sua crueldade. E é este povo cruel, é este povo do coração fechado que aceita de um modo total a palavra de Deus e tem a conversão, sofre a metanoia, muda totalmente o coração, o pensar, o agir e aceita a palavra de Deus. Vemos isso também no Evangelho de hoje, quando situado geograficamente
Marcos coloca Jesus na região da Galileia, ou seja, uma região miserável para o povo israelita, uma região dos pagãos. A região da Galileia, habitavam muitos povos pagãos, muita gente pagã, que vinham de outros povos e ficavam ali na região da Galileia, do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, que é o mesmo mar. Na verdade não é um mar, é um grande lago de água doce, mas para o povo, pela imensidão do povo, daquela quantidade de água ali situada, consideravam um grande mar. O Senhor, o povo que vinha de outros povos, situava-se ali, o povo pagão situava-se ao redor do mar da Galileia, do lago da Galileia, do mar de Tiberíades. E é exatamente no meio deste povo pagão que o Senhor escolhe os seus apóstolos, como ouvimos no Evangelho de hoje. É exatamente diante de um povo miserável para o povo israelita, um povo descrente, uma região que não tinha valor nenhum religioso, tinha um grande valor cultural e comercial. Ali situavam-se os pescadores, mas de modo religioso não tinham nenhum valor. E o Senhor vai ali, no meio daquele povo, e escolhe exatamente homens daquela região para anunciar o amor de Deus. Esquece, deixa de lado o povo tido como os doutores do amor ou os donos do amor e escolhe aqueles que eram desprezados pela sociedade como mal vistos, esquecidos do amor de Deus. E é exatamente este povo que o Senhor conquista. É exatamente este povo socialmente denominado esquecidos ou desprezados por Deus que o Senhor resgata para anunciar o amor, para anunciar a boa nova da salvação, escolhendo entre este povo os apóstolos. E é interessante que este povo pagão, este povo na região geográfica esquecida por Deus, eles não olham para trás. Observemos quando o Senhor passa, fita os olhos em Pedro e André, em Simão e André, e os chama. E eles imediatamente deixam as redes e seguem Jesus. Não fazem pergunta, não perguntam para onde vão, o que irão fazer, mas o Senhor fala: vem e segue-me. E eles deixam as redes, ou seja, deixam as coisas deste mundo, na leitura segunda, como ouvimos, deixam aquilo que era o seu sustento, a rede de pesca, que levavam para dentro das suas casas o sustento necessário, era a sua profissão, deixam de lado e seguem Jesus, numa loucura, sem um destino. Só sabiam que o destino era seguir Jesus. Mas para onde este homem vai? Não sabemos, mas segue. Logo depois, Jesus vê os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e a palavra de Deus nos fala que eles deixam as redes e o pai, junto com os empregados, deixam a família para trás e seguem Jesus. E a palavra de Deus nos fala: vem após mim. É esta palavra que o Senhor nos fala: vem atrás de mim, segue os meus passos. O verdadeiro discípulo do Senhor vai atrás de Jesus, nunca toma a frente do Senhor. Muitas vezes, caros irmãos, na nossa caminhada, na nossa vida, queremos nos colocar à frente do Senhor quando queremos tomar as rédeas da nossa própria vida. Eu escolho por mim, eu sei o que é melhor para mim, eu que vivo, Deus não vive a minha vida, então me coloco na frente do Senhor. Mas o verdadeiro discípulo segue o mestre à frente, o discípulo sempre atrás. Esta é a nossa missão, é de sermos discípulos do Senhor, de seguirmos o Senhor, de nos colocarmos atrás do Senhor, pisando nos mesmos passos, nas pegadas que o Senhor deixou para que pisássemos, para que o seguíssemos. Esta é a nossa missão, é ir ao mundo, anunciar o amor de Deus, porque foi isso que o Senhor veio. Estas são as pegadas, o caminho que o Senhor nos mostrou, o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho da vida. E é isso que nós pedimos no Salmo responsorial de hoje: mostrai-me ao Senhor a vossa verdade, mostrai-me ao Senhor os vossos caminhos, e que a vossa verdade me oriente, que a vossa verdade, Senhor, me conduza. É isso que nós pedimos, esta é a nossa oração de hoje. Às vezes nós rezamos e não nos damos conta daquilo que estamos rezando. Por este Salmo responsorial de hoje, nós afirmamos mais uma vez que nós somos os peregrinos, os discípulos do Senhor, e devemos seguir os passos do Senhor.
Esta é a nossa missão, caros irmãos, nos colocarmos atrás do Senhor, indo ao mundo fazer aquilo que o Senhor já fez, já nos ensinou, anunciar o reino de Deus a todos os povos, sem termos esta mentalidade ou uma consciência de que tal pessoa não é digna do amor de Deus, não gosto de tal pessoa, então vou excluí-la do amor. Tal pessoa me fez o mal, vou excluí-la do amor de Deus, vou privá-la do amor de Deus. Não podemos ser assim, não podemos privar ninguém, não podemos excluir ninguém do amor de Deus. Então devemos anunciar a todos os povos, o amor do Senhor. Devemos anunciar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos familiares, mas também devemos anunciar o amor de Deus aos pagãos, aos descrentes, aos miseráveis. Devemos anunciar o amor de Deus àqueles que estão à margem e o pior de tudo, devemos anunciar o amor de Deus àqueles que nos odeiam, àqueles que querem o nosso mal, àqueles que nos difamam, àqueles que fazem fofoca da nossa vida, àqueles que inventam histórias da nossa história. São a estes que nós somos enviados a anunciar o amor de Deus, principalmente a estes que querem ver o nosso fim, mas nós queremos ver o amor de Deus tocá-los. Esta é a nossa missão. Foi isto que o Senhor fez, anunciou o amor de Deus àquele povo que era desprezado pela sociedade. E esta é a nossa missão, enquanto discípulos, anunciar o amor de Deus aos mesmos povos que o Senhor anunciou. E quem são os desprezados de hoje? Não os desprezados da sociedade, mas quem são aqueles que eu desprezo? Quem são as pessoas? Quem é o povo que eu desprezo? E é este povo que eu sou enviado a anunciar, porque eu sou batizado, ou seja, eu sou um outro Cristo. Se o Cristo foi anunciado a este povo, então é a este povo que eu sou enviado. Não o povo desprezado pela sociedade somente, mas o povo que eu desprezo, o povo que eu excluo, o povo que eu privo da vontade e do amor de Deus. É a este povo, são a estas pessoas que eu sou enviado a anunciar o amor de Deus. A estas pessoas, a esta população, a estas pessoas, a esses povos que eu sou enviado enquanto outro Cristo, porque esta é a minha missão enquanto batizado. Se sou batizado, eu sou Cristo, eu sou outro Cristo, então devo bem viver a minha missão, mesmo com o coração, talvez com o coração de Jonas, temeroso. Eu vou ter que ir a tal pessoa anunciar o amor de Deus, eu vou ter que me rebaixar a tal pessoa, eu vou ter que dirigir a palavra a tal pessoa para anunciar o amor de Deus. Jonas teve esse sentimento. Eu, israelita, vou me rebaixar a tal ponto de um povo pagão e nivita anunciar a verdade? Esta é a nossa missão, este é o nosso dever, deixando tudo que possuímos para trás, as nossas redes, a nossa família, como nos ensina o Evangelho, a leitura segunda de hoje, para ir a estes povos, a estas pessoas, anunciar o amor de Deus. Peçamos, caros irmãos, como eu falei no início, do dia que o Papa Francisco coloca como um dia da Palavra de Deus, institui hoje o Ministério dos Catequistas a diversas pessoas. São essas pessoas que nós devemos catequizar, levando o amor de Deus. Anunciar o amor de Deus a outra pessoa nada mais é do que o anúncio enigmático do amor de Deus, ou seja, nada mais é do que anunciar o amor, do que catequizar, anunciar que Deus é amor, que Jesus morreu por nós, que Ele é a nossa salvação, e devemos seguir os seus passos. Então, como eu falei no início, a nossa missão é de sermos catequistas, e ser catequista é ir a estes povos, anunciar o amor de Deus. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por cada um de nós, para que possamos ser verdadeiros catequistas no mundo de hoje, indo a estes povos, a estas pessoas, anunciar o escandaloso, o louco amor de Deus. É a palavra de Deus que nos fala: escândalo para uns, loucuras para outros. Então o amor de Deus é um amor escandaloso e um amor totalmente louco, incompreensível por cada um de nós. Possamos ir ao mundo, anunciar este amor escandaloso e este louco amor que Deus tem por nós a outras pessoas. Que assim seja. Amém.